Minha irmã, meu irmão, eis que nos encontramos mais uma vez para escutarmos juntos a palavra de Deus e meditá-la. Como homens e mulheres, discípulos de Jesus Cristo, nosso alimento é a palavra. Vivemos da palavra que nos ilumina, que aquece nosso coração, inspira nosso agir. Por isso, à palavra dedicamos tempo e atenção, escuta e meditação. Prepare-se agora para ouvir o texto sagrado de hoje. Fique atento à palavra que será proclamada, mas antes, suplique comigo. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, vós vos revelastes Deus da palavra, quisestes dialogar com a humanidade, de modo especial por Jesus, o Verbo encarnado. Queremos escutar, acolher e meditar vossa palavra. Derramai em nós o espírito de amor. Concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe em conformidade com vossa santa vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz do mundo. Fazei de nós servidores do vosso reino e operários da fraternidade. E deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos desta história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. Era o mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes. Como o vinho estivesse diante do rei, eu peguei no vinho e ofereci-o ao rei. Como em sua presença eu nunca podia estar triste, o rei disse-me: "Por que estás com a fisionomia triste? Não estás doente. Isso só pode ser tristeza do coração." Fiquei muito apreensivo e disse ao rei: "Que o rei viva para sempre. Como o meu rosto poderia não estar triste quando está em ruínas a cidade onde estão os túmulos de meus pais e suas portas foram consumidas pelo fogo?" E o rei disse-me: "O que desejas?" Então, fazendo uma oração ao Deus do céu, eu disse ao rei: "Se for do agrado do rei, e se o teu servo achar graça diante de ti, deixa-me ir para a Judéia, a cidade onde se encontram os túmulos de meus pais, a fim de que possa reconstruí-la." O rei, junto de quem a rainha se sentara, perguntou-me: "Quanto tempo vai durar a tua viagem e quando estarás de volta?" Eu indiquei-lhe a data do regresso e ele autorizou-me a partir. Eu disse ainda ao rei: "Se parecer bem ao rei, sejam-me dadas cartas para os governadores de além do rio, para que me deixem passar até que chegue à Judéia. E também outra carta para Asáfia, guarda da floresta do rei, para que me forneça madeira de construção para as portas da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que vou morar." E o rei concedeu-me tudo, pois a bondosa mão de Deus me protegia. Prezada irmã, prezado irmão, escutamos a leitura tomada do livro de Neemias. Este livro situa-se no contexto do pós-exílio babilônico, sob dominação persa. Neemias, copeiro do rei Artaxerxes, ocupa uma posição privilegiada na corte, mas não esquece suas raízes e a condição de Jerusalém, cuja cidade e muralhas permaneciam em ruínas. O texto revela a tensão interior de Neemias. Mesmo servindo num palácio, seu coração está na terra de seus pais. A tristeza de seu rosto é percebida pelo rei, mostrando que a dor pela cidade santa não pode ser disfarçada. O diálogo é revelador. Diante da pergunta do rei, Neemias expõe a causa de sua angústia. Jerusalém está destruída e os túmulos de seus antepassados profanados. Essa evocação dos túmulos
carrega peso simbólico, não apenas a memória familiar, mas a identidade religiosa e cultural do povo está ameaçada. A súplica de Neemias não é pessoal, mas expressão de zelo pela casa de Deus e pela dignidade de sua nação. Antes de responder ao rei sobre o que deseja, Neemias faz uma oração ao Deus do céu. Esse detalhe é teologicamente significativo. Toda decisão política ou administrativa nasce para ele da dependência de Deus. A oração rápida e silenciosa, no meio de uma audiência real, mostra que a espiritualidade autêntica não se separa da vida concreta. O pedido de Neemias é audacioso. Quer ser enviado a Jerusalém para reconstruí-la. Surpreendentemente, o rei concede não apenas a autorização, mas também os recursos necessários, cartas de recomendação e materiais de construção. Aqui se revela o fio condutor da narrativa. A bondosa mão de Deus me protegia. A ação humana, mesmo estratégica e diplomática, encontra sua eficácia na providência divina. Teologicamente, o texto revela a providência divina que age por meio da história política e até mesmo das mãos de reis estrangeiros. O Deus de Israel não está limitado ao espaço sagrado do templo, mas governa todas as circunstâncias e dirige os corações. A atitude de Neemias é exemplo de discernimento e de confiança ativa. Ele não se resigna ao lamento, mas transforma sua tristeza em projeto de reconstrução. Sua oração breve, feita antes de responder ao rei, mostra a constante ligação entre ação e espiritualidade, entre política e fé. Atualizando pastoralmente, Neemias inspira a igreja de hoje em sua missão de reconstrução e de cuidado com as ruínas humanas e sociais de nosso tempo. Muitas comunidades vivem situações de enfraquecimento da fé, divisões, falta de esperança ou até de abandono material. A exemplo de Neemias, somos chamados a não nos conformar com a tristeza, mas a discernir, rezar e agir em favor da reconstrução da vida comunitária. A bondosa mão de Deus continua a sustentar seus filhos e a abrir caminhos até em circunstâncias adversas. Isso nos desafia a unir espiritualidade e planejamento, oração e compromisso, confiança e ação concreta. O texto nos convida a ser construtores de esperança, a olhar para as ruínas de hoje, a pobreza, a exclusão, a crise ambiental, a violência, e com coragem buscar reconstruir a dignidade do povo de Deus, sabendo que não estamos sozinhos, pois o Senhor age na história e caminha conosco. Oremos. Ó Divino Pai Eterno, tendo ouvido e meditado a palavra sagrada, concedei-nos dar testemunho da luz do vosso amado Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele que vive e reina convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Venha sobre você, minha irmã, sobre você, meu irmão, sobre sua família e sobre sua comunidade. A bênção de Deus, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.